tornou sequidão, se tornou deserto. Até minha oração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto.
aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória, glória, glórias ao Senhor Jesus. Glória, glória, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glórias, glórias, glórias ao Senhor Jesus. Glórias, glórias, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, vamos entregar os nossos louvores ao Senhor nesta noite. Amém. Maravilha. Muito bom, muito bom. Presença de Deus. Pai, queremos apresentar, Senhor, em nome de Jesus, os nossos louvores, a nossa adoração. Obrigado, Pai, por este momento precioso, a qual estamos aqui entregando, Pai, o nosso coração, o nosso louvor, nossa gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento precioso, a qual estamos louvando, e enquanto estamos louvando, o Senhor está cuidando de cada um, Pai, da vida, do coração, das circunstâncias, de tudo que está acontecendo em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai. Assim receba neste momento nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Isso aí. Nós vamos ministrar hoje, irmãos, Marcos 5. O gadareno, né? O demoniado de Gadara. Glória a Deus. Marcos, o Evangelho segundo Marcos 5, do 1 ao 20, né? Saúde os irmãos aí que estão nos acompanhando, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Todos bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Está escrito assim. Acharam Marcos 5. Endemoniado gadareno. E chegaram a outra margem do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, em Marcos 5. Senhor, muitas vezes nós ministramos esta mensagem, mas pedimos ao Senhor nesta noite que nos dê algo novo, algo diferente, algo que possa a igreja estar neste momento buscando ou esperando do Senhor, algo, Senhor. Nos dê a palavra revelada, nos dê, Senhor, a mensagem que venha do Teu trono da graça aos nossos corações. E assim, meu Pai, seja para a honra e glória do Teu nome essa ministração. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Amados irmãos, queridos irmãos, essa palavra que nos vem nesta noite é sobre aquele homem
que estava escravizado pelo inimigo, que estava endemoniado, né, com aquela legião, a qual Jesus fez uma grande obra. Então essa palavra começa para nós assim, né? E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Qual era o mar? Qual que era o mar, né? Este mar, trazendo para nós aqui, né, esclarecendo, não era o mar, era o lago, né? Que é o lago de Genezaré, conhecido como o Mar da Galileia, né? Por ser muito grande, a Bíblia fala para nós, os estudos, né, que era 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Muito grande o lago. Era onde Jesus muitas vezes fez milagres, né, maravilha, tudo ali aconteceu ali. Muitas passagens no Mar da Galileia, que é o lago de Genezaré, né? E ele tinha passado para outra margem, porque chegaram a Gadara, né? A Gadara, onde ali está Decápolis, que são 10 cidades, uma delas, Gadara, né? Então ele chegou ali, após atravessar o Mar da Galileia, atravessar o lago de Genezaré, aonde houve, primeiramente, uma grande tempestade, lembra? Que o barco começou a mover, e ali eles achavam que ia afundar, e Jesus estava lá tranquilamente, né? Descansando. A Bíblia fala que estava, né, descansando ali, e o barco estava quase afundando. Então Jesus passou com seus discípulos para outra margem. Chegando a outra margem, já foi uma bênção, já foi um milagre chegar a outra margem, quando Jesus aquietou o vento, acalmou a tempestade, né? Ali já houve um milagre, uma maravilha que Jesus fez naquele momento, aonde aquietou aquela tempestade. Eu não sei qual que é o mar que te agita hoje, eu não sei qual que é a tempestade que assola seu coração, mas eu sei que Jesus, ele tem toda a autoridade, todo o poder para acalmar essa tempestade, para acalmar este vento, para acalmar essa tormenta, seja o que for que está acontecendo, que o Senhor, ele tem toda a autoridade sobre as nossas vidas para aquietar o que está acontecendo na sua vida, né? E a Bíblia continua dizendo para nós no versículo 2, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. A Bíblia relata que havia alguém ali, irmãos, que estava com demônios, estava endemoniado, espírito imundo. Saiu logo ao encontro de Jesus. O mundo espiritual conhece Jesus, sabe, né? Então ele já saiu, já viu Jesus, já se assustou, né? Sabia que do poder de Jesus, da autoridade de Jesus. O qual tinha sua morada nos sepulcros. O que é sepulcro, gente? É um cemitério, né? As covas, morava em covas, em buracos ali, né? E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Ou seja, aquele homem estava escravizado pelo inimigo e havia uma força sobrenatural nele. Cadeias aqui, irmãos, são correntes, tá? Vai falar um pouquinho mais na frente, quer ver? Então não podia prendê-los com correntes, não podia prendê-lo, porque ele quebrava as correntes. Olha só, no 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Grilhões, é como algema que prendia nos pés, também como corrente, né? Como uma algema presa nos pés como corrente. A Bíblia fala que ele fazia ela de migalhas, ele quebrava tudo. E as cadeias eram correntes que amarravam mesmo nas mãos, ele ficava preso das mãos e dos pés,
Só que ele quebrava tudo. Ninguém conseguia prender ele, segurar ele, porque era muito agressivo, muito assim, forte o que estava nele espiritualmente. Quebrava tudo, quebrava as correntes, quebrava as cadeias, quebrava as algemas, e ninguém podia segurar aquele homem e amansar ele. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Amados irmãos, essa é a situação, né, de uma pessoa que está aprisionada, uma pessoa que está escravizada. Aqui também, grilhões e cadeias pode representar o mundo espiritual, as amarras do mundo espiritual. Qual amarra? Pode ser as amarras de um vício, as amarras de estar presa em algo que o inimigo lançou sobre aquela vida. Então essas no mundo espiritual, uma prisão espiritual, a qual aquela pessoa não consegue sair dali, né? Já no caso físico, as correntes, né, e as algemas ao qual eles arrebentavam ela, que não poderia prender. Então no mundo espiritual é o contrário, né? As cadeias e as correntes são prisões, aquelas que o inimigo amarra a pessoa ali, ela fica presa naquela coisa e não consegue sair, né? Então somente com o poder de Deus, somente com a autoridade, né, do Espírito Santo mesmo de Deus, para aquela pessoa ser liberta, tá? Pode estar vendo no mundo espiritual alguma coisa na casa, alguma coisa no comércio, alguma coisa do inimigo está travando ali. Isso são as correntes satânicas, são as cadeias que aprisiona aquele local, que aprisiona aquela pessoa e não deixa prosperar, não deixa ir para frente, não deixa ter paz. Então, mas no mundo espiritual, o Senhor Jesus, ele pode quebrar tudo isso, ele pode tirar tudo isso da sua vida com o poder e a autoridade que está sobre a vida dele. E se feria com pedras os sepulcros, andava de noite, andava atormentado, né? E quando viu Jesus, os 6, ao longe, correu e adorou. Olha aqui, meus irmãos, olha que tremendo. A Bíblia fala, está assim na Bíblia de vocês? Correu e o adorou. Quer dizer que o diabo também respeita Jesus, né? Teme. Pode ser que a tradução original seja outra, eu não sei. Mas aqui está dizendo adorou. Então o diabo se prostra. Pode ser uma outra tradução, né? Ou prostrou, ou seja, reconheceu o senhorio de Jesus. Reconheceu que Jesus é o Senhor, ele caiu de joelho. Não para aceitar Jesus, mas para abaixar para Jesus, para cair nos pés de Jesus. Eu creio que é por aí. Então, quando ninguém podia parar aquele homem, mas quando ele viu Jesus, ele fez o quê? Se prostrou. Ele foi para baixo. Por quê? Porque Jesus é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, é o Todo-Poderoso de Israel. Está assim nos dias de hoje também. E, chamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? É o 7, tá? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só. Então ele estava lá, atormentando aquele homem, fazendo tudo ali que ele queria, mas quando ele viu Jesus, ele se assustou. Ele caiu por terra. Ele falou: o que você quer comigo aqui? Você vem aqui para me prejudicar? Para tirar esse reinado, né? Que estava reinando ali, né? Sepulcro, judiando de todo mundo, né? E no 7 vai falar assim, porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Porque Jesus ele estava expulsando, ele ia expulsar o espírito. 8. No 8, né? É isso? No 8. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Né? E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus perguntou não para o homem ali, mas para o espírito que estava lá. Agora tem algo interessante, olha só. Perguntou para o espírito: qual é o seu nome? E lhe respondeu dizendo o quê? Legião.
é o meu nome, porque somos muitos. Então, irmãos, aqui tem uma explicação, a igreja já sabe, né, nós já falamos algumas vezes, que eram contados, né, como soldados romanos. Uma legião era de 600, é isso? 600, uma legião. Sempre tem essa dúvida, né? Que a legião era muito, né? Então, uma legião de soldados tinha 600 soldados. Então, cada legião, uma legião tinha 600. Poderia ter muitas legiões dentro de uma pessoa, né? Então, uma legião poderia ter uma legião, 2, 3, 4, 5. Legião era o nome, mas poderia ter muitas. E aí era 1000, não sei quantos mil, 600 mil, 500 mil, muita coisa no mundo espiritual. Então é o que ataca as pessoas nos dias de hoje também, tá? Que tem legiões, a legiões é mais forte do que menos demônios, né? Então era 600 homens, uma legião de soldados era comparada, né, com os espíritos ali. Aliás, agora eu vou me corrigir aqui, irmãos. Era 6.000, certo? Agora eu estou corrigindo, porque eu estou olhando aqui. Estava com uma dúvida. Então a legião era 6.000, não era 600. Tinha mais um zero, tá? Então eu sabia disso muito bem, tinha esquecido. Mas agora eu vejo aqui. Então, são 6.000. Então quer dizer que uma legião tinha 6.000. Da outra vez também eu meio que confundi na quantidade. Então não é 600, não, é 6.000 soldados. Então uma legião tinha 6.000, né? E essa legião aqui poderia ser várias legiões. Então cada legião tem 6.000 demônios. Imagina como que é a guerra, né? Eu estou vendo aqui no rodapé, tá, gente? Aí eu estou me corrigindo aqui, eu mesmo estou me corrigindo, auto-corrigindo. Um grupo bem organizado, né? De um grande poder ali sobre aquela vida, estava amarrando aquela vida, tá? Então, a legião tinha 6.000 soldados. Então ele falou, nós somos uma legião. Então tinha mínimo 6.000 lá, 6.000 para mais, né? E rogava-lhe que, no 10, tá? No 10. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. Olha só, eles estavam ali. Agora vem uma outra informação importante. Irmãos, cada província, cada região, cada cidade, cada estado, cada lugar tem uma legião comandando. Por incrível que pareça, irmão, no mundo espiritual é assim. Cada cidade tem um chefe de legião aí que está comandando. E isso é terrível, irmão, no mundo espiritual. Terrível, terrível. Porque estão fazendo de tudo. Tá? Cada país tem muitíssimas legiões, que comanda por regiões, por estados, por províncias, por cidades. Então eles não querem sair. Mas quando a pessoa de Deus, tá? O servo de Deus vai lá expulsar, eles são obrigados a ir embora. Então o desespero deles para não sair é isso aqui. Porque o ungido do Senhor, ele vai naquele lugar, ele vai naquela casa, ele vai naquele comércio, ele vai dar uma ordem lá para aqueles demônios. Eles vão ter que sair. Porque eles são obrigados a obedecer. Eles obedecem e vão embora. Por isso o desespero deles aqui, não manda nós embora, não. Manda nós para aqueles porcos aí. Olha só. Então a explicação é essa, meus irmãos. Que em toda cidade, em todo lugar, tem um peso espiritual. E se não tiver combate, guerra, batalha, eles vão fazer o que eles querem. Por isso é importante, né, ter servos de Deus para batalhar, para combater. Porque senão o inimigo vai fazer o que ele quer lá. Então é importante isso, irmãos, ter um conhecimento do que está enfrentando, tá? Do que está enfrentando. Então cada legião são 6.000. Agora nós lembramos, né?
Porque eu aprendi isso aqui no começo, irmãos. São 15 anos. Difícil lembrar, né, de tudo, né? Mas eu sabia que legião era algo, 1.600 era 6, não é 6 mesmo. É isso, é 6 mil. Então é muita coisa, tá? Então às vezes são 20 legiões, 50 legiões, 100 legiões. Então estamos falando de 100 mil demônios, 200 mil demônios trabalhando ali. E milhões que tem por aí. Então, mas lembrando também, meus amados, que a terceira parte dos anjos do céu foi que foram jogados para a terra, lembra? Os anjos caídos. Foi em 3 partes, não foi? 1/3. Aliás, 1/3. Não é isso? 1/3. Então tem 3 partes que ficaram no céu de anjo. Não é isso? Exato, João? Ou não? Não é assim? Então tem 3 vezes mais anjos do que demônios. Portanto, o nosso exército é muito mais forte, muito mais potente. Tá? Então, tranquilos, seguimos. Vamos lá fazer a obra, vamos lá ser usado por Deus, amém? Não tenha medo, tá? Então é isso. Aonde tiver aquela província, onde tiver lá, você vai lá e vai expulsar. Tem alguém entendendo o que eu estou falando, né? Tem toda a autoridade para isso, tá? Então vai, não fica com medo não. E andava ali, pastando no monte, uma manada grande de porcos, 11, tá? E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Irmãos, outra coisa que temos que aprender: os inimigos, eles entram em animais, tá? Você vê um animal lá, enraivado lá, tem em gatos, cachorro, em tudo. Então eles precisam de um corpo para eles manifestarem as suas maldades. Então tem homens, né, mulheres, tem pessoas, né? E tem também os animais que eles também podem entrar, tá? E porcos, eles pediram, né, para que entremos neles. Eu não sei, irmãos, nós não temos assim algo claro porque Jesus permitiu, mas eles entraram naqueles porcos e precipitaram aqueles porcos lá dentro do rio lá, né? Vamos ver o que vai falar aqui dentro. Afogaram-se no mar, dentro do lago de Genezaré. E Jesus, no 13, logo lhes permitiu. O que eu entendo aqui, irmãos? É o que é mais importante para nós. Ó. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. Nós não entendemos por que aconteceu, mas nós entendemos uma coisa: que Jesus tem autoridade, manda. Jesus manda tanto no inferno quanto no céu, tanto na terra. Manda em tudo. Porque os demônios não iam sair daquele homem e ir para os porcos se Jesus não permitisse. Né? A Bíblia fala então que Jesus permitiu. Então, meus amados, o que está acontecendo em nossas vidas? Tudo que acontece conosco é permissão de Deus, permissão de Jesus. E se Ele permitir, vai acontecer. Se Ele não permitir, não vai acontecer. O inimigo só vai ter autoridade se Jesus permitir. Ele não vai tocar, ele não vai fazer nada se Jesus não deixar. Portanto, meus amados, nós estamos do lado que é muito mais poderoso, muito mais forte. Temos que seguir, tá? Então aqui nós tiramos como uma experiência que Jesus está no controle, Ele é que manda em tudo, tá? E foi o que aconteceu. Então os espíritos saíram do homem, do gadareno, pularam para os porcos, e os porcos foram para a água. E os que apacentavam os porcos, 14, fugiram e anunciaram na cidade. Olha por que Jesus permitiu então. Para quê? Para que aqueles homens fossem anunciar. Olha o que aconteceu. Então, Jesus permitiu, vendo já o que ia acontecer lá na frente. Vai acontecer isso aqui, esses aqui vão lá e vão anunciar. Olha só, eles vão falar. Só que aí, o que vai acontecer? Olha só, o que tinha acontecido, 15, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram.
vendo, gente? O que aconteceu? Foi liberto aquele homem, Jesus o libertou, aí ele já estava em perfeito juízo, já não estava mais como antes, riscando com pedra, não estava mais furioso, não estava mais pulando para lá e para cá, vestido em perfeito juízo. E temeram, mas como que aconteceu? Quem é esse homem que fez isso? E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Ok. Aí o que aconteceu? No 18. Eles viram, falaram, começaram espalharam o que tinha acontecido. Aí no 18 vem. E entrando ele no barco, ele foi embora, para ir embora. Rogava-lhe o que foi endemoniado, que o deixasse estar com ele. Olha só, deixa eu ir também, Jesus, no seu barco. Jesus, eu quero te seguir, Jesus. O que Jesus falou para ele? Aqui tem uma grande lição para nós, irmãos, já para terminar aqui. Olha só. Jesus, no 19, Jesus, porém, não lhe permitiu. Não, você não vai com a gente. Por quê? Mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Olha que tremendo, tá? Jesus não permitiu que ele viesse com eles no barco, mas falou: vai lá e dá o seu testemunho. Entenderam? Vai lá e conta o que Deus fez pela sua vida e a misericórdia que ele teve na sua vida. O que aconteceu, meus amados? O que Deus faz até nos dias de hoje? Jesus cura, transforma, liberta e salva. Amém? Jesus cura, transforma, liberta e salva. Aconteceu isso aqui. E esse homem, olha só, no 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. O que é Decápolis? Decápolis, irmãos, são uma província uma província de 10 cidades. Decápolis. Então, o que era endemoniado, o que estava preso, o que estava escravizado, né? O que ele foi fazer? Anunciar. Anunciar o quê? Que Jesus tinha feito grande milagre sobre a vida dele. O que aconteceu? O que era endemoniado virou o quê? Um evangelista, um pregador, um anunciador do evangelho. É o que Deus faz, amados, nos dias de hoje. Pega uma pessoa que está lá no mundo, está lá todo quebrado, e coloca para ministrar a palavra, coloca para ser um testemunho vivo, como o menino deu testemunho hoje aqui. É isso que Deus faz, é isso que Jesus faz. E este homem pregou naquelas 10 cidades, irmãos, o que Jesus tinha feito com o seu próprio testemunho. E o que aconteceu? Jesus foi lá depois pregar, já estava tudo preparado, o caminho para ele fazer a obra ali, porque um missionário foi enviado, aquele que havia estado sofrendo, que havia estado em cárceres ali, jogado para todo lado ali, virou agora um grande servo de Deus, um pregador do evangelho, um testemunho tremendo. Então é isso que Deus faz, tá? Aonde está algo que aparenta que está impossível, não é nada para o Senhor. Então essa é a história do ex-endemoniado gadareno, a qual se transformou em um seguidor de Jesus e que foi dar o seu testemunho e anunciar. Olha só, vai para a tua casa, anunciou na família dele, anunciou para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém? Então, Jesus cura, transforma, liberta e salva. Amém? É essa a história do endemoniado gadareno, e que nos vem nesta noite para nos incentivar também a fazer esta obra e
anunciar quão grandes coisas o Senhor fez em nossas vidas. Amém? Entendeu mais hoje? Também, basta daquela mulher para a gente a palavra, não é só para ouvir, tem que vir de encontro com o Senhor. Lá da palavra daquela mulher, logo depois desse milagre ali, desse homem com o poder do amigo, ele entra na vida daquela mulher. A palavra de Deus é linda demais. Você começa a buscar, assim, aprofundar nela. É simples, mas parece que você entra ali naquela palavra e te liberta, abre a mente para você entender. Tem todo o entendimento, né? Através do Espírito de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos lá? Terminar o culto? Vamos orar. Vamos orar. Pode ficar sentado mesmo. Com a mão no seu coração, Senhor. Vamos pedir para Deus. Senhor, queremos agradecer em nome de Jesus. Esse Jesus é o qual nós seguimos. É esse Jesus que liberta, que transforma a vida, que cura, que salva. É esse Jesus que mudou a história do endemoniado de Gadara, que de endemoniado passou a ser um missionário, um pregador da palavra do Senhor, anunciando grandes coisas. Assim, meu Pai, agradecemos por nos abrir o entendimento, agradecemos por nos dar, Senhor, esse entendimento da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por nos abençoar, Senhor, a cada dia. Queremos agradecer, Pai, pela mensagem, queremos agradecer, Pai, pelo entendimento da Tua palavra. Nos abençoa, Pai, nos capacita para esta obra, para a obra do Senhor, e a cada um dos meus irmãos que estão em casa. Senhor, obras estão aí pendentes para fazer, Senhor, obras do Senhor, Pai, a qual até mesmo o Senhor enviou este homem gadareno para fazer a obra depois. Assim, Pai, com seus obreiros, com seus servos, suas servas, Pai, que estão nesta caminhada, que o Senhor venha capacitar, Pai, dar forças, dar autoridade no mundo espiritual, meu Pai, para que possa, Senhor, fazer a Tua obra, Pai, com solvência, Pai, e com bastante autoridade. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós assim pedimos e assim agradecemos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos e que estaremos aí no próximo culto, se o Senhor Jesus assim permitir. Vai nessa luta, vai nessa força, vai nas batalhas, com fé no Senhor, tá? E que Deus te abençoe de maneira especial. Fica na paz, Deus abençoe a todos vocês. E nos vemos no próximo culto, se o Senhor Jesus assim permitir. Deus abençoe.